Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 18 de novembro, dia votivo à Virgem Santíssima, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a face da terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Será que Jesus vai encontrar fé sobre a face da terra, meus irmãos e irmãs, quando Ele voltar? Quando Ele vai voltar, nós não sabemos. Estamos desde o domingo passado meditando sobre isso, sobre a vinda do Senhor e sobre a incerteza da hora. E, aliás, nem o próprio Jesus sabe quando é que Ele vai voltar. Por isso ele diz que nós precisamos vigiar e precisamos dar a vida e precisamos entregar a nossa alma, o nosso coração e tudo que temos e somos a Deus, para que Deus nos prepare. Deus é quem nos auxilia nesse preparo para a vinda de Jesus, para a partida definitiva para o céu. É Deus quem nos prepara, mas nós precisamos insistir nesse preparo. E como? Rezando. A oração, ela é o alimento da alma. O cristão que não reza, ele não consegue sustentar a sua vida. Ele pode até viver de reservas espirituais que ele, ao longo dos anos, num período em que mais rezou, ele conseguiu acumulá-las. Mas essas reservas, como qualquer tipo de reserva, acabam. E nós não podemos viver das reservas. As reservas têm que ser mantidas para um momento de profunda necessidade. O dia a dia precisa ser tocado com o nosso esforço pessoal. Nós precisamos rezar. Vejam, aquela viúva insistiu tanto, indo à porta daquele juiz, batendo e pedindo: faze-me justiça, que num determinado momento, aquele juiz que não respeitava nada e não temia ninguém, resolveu fazer justiça àquela mulher. Vejam, se um juiz injusto, um homem, é capaz de fazer justiça aos seus irmãos, que dirá Deus conosco? Mas aí você pode dizer para mim aí do outro lado da telinha: mas padre, faz anos que eu rezo por um mesmo propósito e Deus ainda não realizou. Será que Deus vai realizá-lo? Vai. E Deus não realizou ainda, certamente porque você ou as pessoas pelas quais você reza ainda não estão devidamente preparadas para receber a graça. Deus não desperdiça graças. Deus não desperdiça os seus tesouros. Deus não vai atirar, entenda o que eu vou dizer agora, Deus não vai atirar pérolas aos porcos, como Jesus no Evangelho nos fala. Ou seja, Deus não vai lançar a sua graça onde ela não vai ser aproveitada, onde ela não vai produzir frutos. Irmão, irmã caríssimos, nós precisamos nos conscientizar disso. Se a graça não acontece na nossa vida, não é porque Deus não tem poder para realizá-la. É porque eu não estou preparado para recebê-la. Por isso a oração perseverante, insistente, ela vai mostrando a Deus a minha disposição e desejo verdadeiros em receber a graça pedida. Agora tem gente que é assim, rezou, fez uma novena, não conseguiu a graça, não reza mais. Ora, eu conheço pessoas que saem de uma novena e entram na outra e estão aí recebendo graças. E por quê? Porque tem a disposição interior em buscar a graça de Deus. Porque rezam de verdade, não com interesses. Elas sabem que Deus dá se quiser e se estiverem preparadas.
mas ainda assim elas insistem rezando. Não desanimam, não perdem a fé. Eu e você, nós desanimamos, desistimos, somos preguiçosos no caminho da oração? Há muitos de nós que já desistimos de rezar, por quê? Porque a preguiça tomou conta da alma. E a preguiça mata a fé. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então vamos pedir ao Senhor hoje essa graça, ouvindo esse Evangelho, de que nós, perseverantes, alegres, cheios de vontade, busquemos rezar sem cessar, porque Deus ouve sim as nossas preces e Deus fará por nós aquilo que é a sua vontade e seu desejo. E o Senhor nos diz, Ele vai encontrar fé sobre a terra? Eu quero dizer para o Senhor, a minha fé o Senhor encontrará. E eu tenho a certeza, Senhor, que de muitos outros homens e mulheres também. Que Deus te abençoe e até amanhã.